Então, pessoas, vamos a mais um tutorial. Estou aqui para o sangramento de um texto para vestibular. Sim, dessa vez um vestibular. E embora essa redação tenha sido escrita para a UniOeste, o padrão de construção dissertativa é praticamente o mesmo adotado para a maioria dos vestibulares do país. Ressalvaguarda com alguns vestibulares nojentos por aí, como é o caso de Unicamp, de UFO, né? Que não segue muito a lógica da vida, não é uma coisa muito normal. Mas a maioria dos outros vestibulares segue o mesmo padrão, a mesma distribuição de texto, a mesma estrutura. E eu tenho certeza de que a análise desse texto aqui vai ser extremamente útil para nós jogarmos em todas as redações que formos fazer daqui por diante. Esse texto foi feito sobre bioeconomia. Embora o conceito pareça novo, a realidade que ele envolve não é tanto assim. Lembra daqueles debates dentro da Revolução Verde, lá dos anos 70, sobre ampliação da produtividade com mais conservação ambiental? Pois então, bioeconomia é mais ou menos isso. Vamos dizer que é uma Revolução Verde 2.0, né? E o tema é sobre os desafios para a implementação sustentável da bioeconomia no Brasil. Ou seja, é um recorte amplo e assim como nós exigimos para o Enem e para todos os concursos e vestibulares, este recorte precisa estar explícito, inserido e desenvolvido dentro do texto, né? Nesse caso nós temos esses desafios, nós temos essa implementação sustentável, nós temos a bioeconomia e nós temos o cenário brasileiro nessa história, não é? Então, tudo isso precisa aparecer com clareza. Tome cuidado com isso. Eu acho que esse é um dos pontos que tem sido mais problemáticos nas correções por aqui ao longo desse ano. A maioria das pessoas acaba se apegando demais à argumentação ou à estrutura e acaba se esquecendo de que você tem um tema. E esse tema é muito específico. Se você não conseguir abordar esse tema de forma específica também na sua redação, você está de fora. Então tome muito cuidado com isso. Vamos lá? Vamos ver o que houve? Então vejamos. A bioeconomia é uma linha de estudos a qual propõe o maior uso de tecnologia para tornar a indústria e o comércio sustentáveis no nível de rentabilidade crescente. Bom, primeiro, essa letra maiúscula em bioeconomia era desnecessária. Nós não escrevemos conceitos com letras maiúsculas, né? O que vai com letra maiúscula? Nome de pessoas, nome de lugares, de países e nome de eventos, né? Conceitos não, tá bom? E essa redação começa com uma conceituação, não foi isso? Então, minha aluna decidiu abrir o texto contando para nós o que é bioeconomia. Fez bem? Não, não fez bem. Até porque isso não colabora nem para a estrutura dissertativa dela, nem colabora para a argumentação. Só enche espaço. E, francamente, nós não precisamos de espaço cheio, nós precisamos de espaço bem construído, não é assim? Então, não é um tipo de construção que vai tirar a nota sua, mas também não agrega valor. Geralmente é um tipo de informação que já veio nos textos de apoio, está sendo só replicada aqui. O que eu te aconselho? No lugar de uma conceituação, já faça uma problematização. Você ganha muito mais. Aproveita melhor o espaço que você tem, já começa de uma vez por todas a sua argumentação e já entra com os dois pés na porta. Você precisa disso para um texto de qualidade, não é? Então seria muito mais interessante dizer que a bioeconomia já enfrenta no Brasil inúmeros desafios para uma implementação sustentável. E olha só, que frase é essa que eu acabo de dizer? É praticamente a frase do tema, percebeu? Seria uma forma de você já problematizar nas primeiras linhas, inserindo o recorte do tema, para não ter risco algum de nenhuma palavra do tema ficar de fora. Olha que esperto.
é esse processo. Olha que astuta é essa estratégia. Então, problematize já com o recorte na manga, para você não deixar passar nada. É o melhor caminho, certo? Vamos ver como continuaram. Entretanto, existe uma discrepância entre essa teoria e os projetos para a aplicação, né? Para a aplicação no país, visto que essas ações possuem como base a competitividade e a exploração total do meio ambiente, sendo um grave retrocesso para o desenvolvimento do Brasil. Ótimo, conseguiu problematizar logo em seguida e posicionar-se muito bem, né? Quando ela diz que é um retrocesso para o desenvolvimento do Brasil, isso já é um posicionamento. Precisa acontecer. Maravilhoso. No entanto, qual é a minha crítica? Ela gastou 5 linhas para fazer isso. Nessas 5 linhas, ela só problematizou o tema. Não houve nenhum tipo de contexto, não houve nenhuma bagagem de conhecimento agregada ao assunto, só mesmo a problematização. Isso é ótimo, essa problematização já com o posicionamento, isso precisa ser feito, no entanto, isso pode ser feito em menos espaço, de uma forma mais compacta. E nesse caso, o espaço que você ganha, você traz repertório, você traz bagagem para o seu texto. Uma introdução sem bagagem de conhecimento é uma introdução candidata a já ser meio meh, né? E a sua nota vai ficar meh do mesmo jeito. Então, não é bacana não. Isso podia ser feito de forma muito menor e mais eficaz. E logo depois dessa problematização, seria fantástico se já houvesse contexto. Olha só, antes mesmo da leitura dessa redação, eu já comentei de um contexto histórico e meio geopolítico, que era perfeito para esse tema, que é a Revolução Verde. Afinal, não dá para falar de natureza e economia sem falar de Revolução Verde. Então, daria para dizer, por exemplo, nessa abertura, que a bioeconomia é uma atualização do que nos anos 70 foi chamado de Revolução Verde, numa tentativa também de ampliar lucros e de abrir uma produção agropecuária muito mais rentável ou muito mais intensiva, que era a ideia do período. Hoje, nós estamos encontrando novos meios de fazer isso acontecer com muito mais tecnologia do que havia nos anos 70. Você não precisa ser um especialista em Revolução Verde, você não precisa fazer isso em 20 linhas, bastam 2, 3, só para dizer isso, que esse conceito de bioeconomia nasce lá e está sendo atualizado agora. Ficaria perfeito. Então, há coisas boas nessa introdução, no entanto, não há coisas boas o suficiente. Ou gastaram linhas demais para fazer coisas de menos. A ausência do contexto eu considero um problema grave, certo? Só separando para você aqui, o posicionamento que eu estou repetindo que foi feito é quando ela diz que é um retrocesso para o desenvolvimento do Brasil. É sempre interessante, quando você estiver escrevendo a sua introdução, que você guarde um pedacinho de linha para fazer isso, tá bom? Para falar, ó, isso é bom, isso é vantajoso, isso vai ajudar, isso dá problema, isso traz prejuízo, isso é um retrocesso. É importante demais posicionar-se. E o seu posicionamento quase sempre vai ser negativo, né? Você está sempre falando de problemas na redação. Você não faz redação para elogiar nada, só para achar defeito. Então, aqui tá bom, mas não tá bom o bastante. Daria para tirar a conceituação, problematizar logo de cara, junto com esse posicionamento bacana que apareceu, e contextualizar, para não deixar a introdução só com achismos. Quando você não traz repertório, seu texto fica só no campo do achismo. Bom, com isso, a análise dos desafios para a implementação sustentável da bioeconomia é fundamental, né? A análise dos desafios é fundamental para a sociedade. Como é que é isso aqui? Por assim ser,
esse fenômeno tem tido crescente evolução em razão dos obstáculos, bem como o que... Ai, que bagunça que está isso aqui. Bem como que a falta de políticas especializadas no assunto afeta no meio ambiente. Bem, você percebeu que são 4 linhas para não dizer nada? Porque não foi falado nada. Você viu isso aqui? A análise dos desafios para a implementação sustentável da bioeconomia é fundamental para a sociedade. Tá, mas qual é o desafio? O tema já pergunta, já diz os desafios para a implementação sustentável, mas é qual? Você ficou só chovendo no molhado, não? Por assim ser, esse fenômeno tem tido crescente evolução em razão dos obstáculos. Como é que um fenômeno tem evolução em razão dos obstáculos? Não entendi. Será que isso já é um tópico? Porque a escrita disso aqui não ficou clara. E essa construção também não sei o que significa. Bem como o que a falta de políticas especializadas no assunto afeta no meio ambiente. Não tenho noção do que está querendo ser dito aqui. Estou em dúvida sobre essas frases, se isso são tópicos, mas não ficou bem escrito. Você quer topicalizar? Segue o meu conselho, faz de forma mais clara. Você não precisa ficar bordando uma frase que ninguém vai conseguir entender. Seja óbvio. Diante disso, é preciso discutir, fulaninho e ciclaninho, muito mais fácil. Tanto para nós entendermos o que está sendo proposto, quanto para você mesmo se entender em relação ao que está sendo proposto. Ficou muito esquisita essa construção. Eu vou precisar continuar a leitura para conseguir entender o que isso quer dizer. Bom, a princípio, o obstáculo primordial para a implementação da bioeconomia, não use vírgula antes de verbo, é o fato de que as pessoas que estão promovendo essa técnica, não use vírgula antes de verbo, possuem como base a ambição, desconsiderando os malefícios advindos da utilização errada dessa prática. Me pareceu meio fraco esse tópico frasal, não compreendi o que quer dizer. Olha, antes de eu tentar entender o que quer dizer esse tópico frasal, vamos entender primeiro o que é um tópico frasal. O tópico frasal é um resumo do que vai ser discutido no parágrafo. Atente-se a essa palavra que eu acabei de usar. Resumo. É curto. Precisa ser curto. O mais objetivo possível. Se você escreveu 3 linhas, você não tem um tópico frasal, você já tem argumento. Seja mais simples. Qual é o assunto? Foco econômico. Ambição é um sentimento, uma característica, e parece muito subjetivo para você usar como tópico frasal. Foco no capital seria um pouco mais específico, ou um pouco mais concreto, né? Mas então, o foco econômico é um dos principais obstáculos no que diz respeito à bioeconomia. Acabou. Ponto final. Tópico frasal é curtíssimo, só mesmo para resumir qual é o assunto que esse parágrafo pretende abordar dentro do tema que está em questão. Foi linha demais aqui, inclusive tantas que 2 vírgulas foram escritas sem necessidade. Vejamos, nesse sentido, a falta de conscientização desses projetos, mas o problema não era a ambição? Agora o problema é falta de conscientização? Decida. Ou você fala de ambição, ou você fala de falta de conscientização. Desses projetos estabelecidos pelo Congresso Nacional, Congresso Nacional, mas o problema não era a ambição das pessoas que estão promovendo essa técnica. Quem promove essa técnica não é o Congresso Nacional, são investidores do agronegócio. Ixa, e aí? Como é que faz, hein? Já fugiu do assunto. Vírgula antes do verbo, não tem. Nesse sentido, a falta de conscientização desses projetos estabelecidos pelo Congresso Nacional a falta de conscientização está em contrapartida com o... não consigo entender isso aqui.
Com o ótimo de Pareto, será que é? Acho que é o ótimo de Pareto. Com o ótimo de Pareto, criado pelo italiano Vilfredo Pareto, que define que é importante produzir um desenvolvimento individual só até a fronteira onde não atrapalhe o exercício do outro. Ok. Bom, só houve uma incoerência na forma como isso foi escrito. Você precisa definir que assunto dentro do seu parágrafo é no singular. É um só. Então você vai trabalhar o quê? Você vai trabalhar ambição? Você vai falar sobre falta de conscientização? Você vai falar sobre projetos políticos, já que o Congresso Nacional de repente foi invocado aqui? Você vai falar sobre as pessoas que estão promovendo essa técnica, no caso laboratórios, agronegócio e companhia limitada? Qual é o assunto no singular? É um só. A partir do momento em que você não define esse ponto, você acaba não tendo argumento para sustentar o parágrafo. Porque aqui eu estou perdido. É para a gente falar sobre ambição, é para a gente falar da iniciativa privada, é para nós falarmos sobre políticas no Congresso Nacional, é para nós falarmos sobre falta de conscientização. O que é? O que é realmente para ser discutido? Então, eu não estou sabendo o que é para ser sustentado. Defina um assunto só para o parágrafo. Do contrário, você não tem um parágrafo de desenvolvimento. Bom, vejamos a evolução. Nesse ínterim, a legislação também tem sido um grande obstáculo. Então, nós já temos um quinto assunto, legislação. Tem sido um grande obstáculo para a preparação da bioeconomia, propagação da bioeconomia sustentável, visto que não estão atualizadas o suficiente de como agir para garantir o desenvolvimento econômico sem o uso de exploração da natureza. De repente, outro tópico apareceu no parágrafo. Então, infelizmente, esse parágrafo é uma hidra, né? Esse parágrafo tem 20.000 cabeças. Para qual delas nós devemos realmente dar atenção? Para qual dessas cabeças dessa hidra nós devemos realmente esperar um argumento de sustentação? Eu encontrei, no mínimo, umas 5 cabeças nesse parágrafo hidra. Qual é o foco da discussão? Então, não consegui um foco de discussão. Defina um assunto só. A dinâmica do parágrafo de desenvolvimento, saindo da dinâmica da hidra, é a abordagem de uma cabeça só. Que é essa cabeça? Qual é o assunto que eu vou discutir? O assunto problema. Aqui eu posso escolher um só. Vou falar, por exemplo, sobre a falta de esclarecimento dos impactos. Tá, pensei esse aqui. Depois eu preciso de um repertório sobre essa falta de esclarecimento a respeito dos impactos da bioeconomia, ou seja, um pensamento de curto prazo, já que eu não penso nos impactos, na consequência, é um repertório válido. Depois disso, eu preciso de um exemplo para essa falta de esclarecimento sobre os impactos. Por exemplo, o uso indiscriminado de defensivos agrícolas de alta tecnologia, sem a percepção do impacto que isso pode produzir para a saúde ou mesmo para o equilíbrio do ecossistema. Por fim, uma consequência disso tudo que está sendo discutido, um avanço indiscriminado dessa tecnologia e impactos ambientais cada vez mais severos e irreversíveis. Fechei o parágrafo. Não tem uma hidra, tem uma cabecinha só. Só tratou da falta de conhecimento. Ah, mas eu não quero falar da falta de conhecimento, eu quero falar da ambição, que parecia ser o assunto lá da abertura. Então tá, o parágrafo vai tratar da ambição na evolução da bioeconomia. O meu repertório vai ser, por exemplo, sobre o modelo neoliberal, que diz respeito a um foco excessivo no capital, sem preocupações sociais, já que nós estamos dentro desse modelo econômico que estimula esse sentimento ambicioso. É sobre ambição.
O exemplo para essa ambição pode ser, sei lá, o mercado de terras, que trata hoje o agronegócio como realmente um ativo que precisa render mais lucros e não como um espaço vivo que precisa permanecer sustentável. A consequência disso pode ser, por exemplo, o aumento indiscriminado das temperaturas e o desequilíbrio ecológico. Está tudo dentro do mesmo assunto. Isso é um parágrafo de desenvolvimento. Isso aqui não é um parágrafo de desenvolvimento. Isso aqui é uma hidra. Você não pode fazer hidras no seu texto, senão elas vão te engolir inteiro e você não vai nem perceber do que você foi devorado. Tome cuidado. É assim que faz. Esse parágrafo não serve. Ótimo de Pareto estava lindo, mas ele acabou ficando perdido numa série de assuntos aqui que não casaram entre si. Tá vendo a importância de fazer planejamento antes de começar a escrever? É para isso, para você saber qual vai ser a cabeça do parágrafo, o repertório do parágrafo, o exemplo do parágrafo, o impacto do parágrafo. Isso aqui pareceu mais um ensaio, né? Vamos escrever sobre tudo que vem na minha cabeça, não necessariamente uma redação. Bom, vamos ver o próximo parágrafo. Somado a isso, é importante ressaltar que o sociólogo brasileiro já falhou aqui. De novo, parágrafo de desenvolvimento é focado num assunto, não é focado numa pessoa. Ah, mas eu não posso começar o parágrafo com um pensador? É focado num assunto, não é focado numa pessoa. O repertório é para dar sustentação para o seu assunto problema, não é para falar de pessoa, tá bom? Então, o repertório vem depois que o seu assunto problema já foi mencionado. Então, já furou o planejamento aqui. Então, Sérgio Buarque de Holanda afirma que a sociedade ainda traz consigo o legado colonial, que pode ser retratado pelo fato de pensar que o espaço natural é uma paisagem e que o meio ambiente deve ser uma fonte econômica. 1, 2, 3, 4 linhas para um tópico frasal. Isso é repertório, isso não é tópico frasal. Como é que seria tópico frasal? Somado a isso, o legado colonial reforça os desafios para a implementação sustentável da bioeconomia. Ponto. O que eu fiz? O assunto, legado colonial, junto com o tema, os desafios para a implementação sustentável. Ou diria simplesmente, somado a isso, o legado colonial é um dos desafios para a implementação sustentável da bioeconomia. Pronto, acabou. Isso curto, assunto problema, já dito. E depois que você citou isso, é que você entra com o repertório, depois disso é que você conta, né? De acordo, nesse viés, Sérgio Buarque de Holanda comenta que as heranças coloniais mantêm a visão do brasileiro fechada em seu passado histórico e não nos permite evoluir para uma perspectiva autônoma. Aí é que você conta o repertório e exemplifica depois. Bom, vejamos. Nesse viés, a ética ambiental programática deve ser pragmática, eu suponho. É o imperialismo disfarçado de preservação, a qual promove ao país uma grande ambição, mas a ambição já não tinha sido dito no parágrafo de cima? Vou colocar aqui para você a lei do palito de fósforo. É a lei universal do palito de fósforo. Palito de fósforo, quando você risca uma vez, ele deixa de ter utilidade, não é assim? Argumento funciona do mesmo jeito. Usou uma vez, deixou de funcionar. Você usou a ideia uma vez, você não pode voltar nessa ideia nunca mais dentro do seu texto, certo? Então, eu vou deixar aqui. Lei do palito. Argumento usado é argumento inutilizado. Não volte com ele. Essa ambição já tinha sido dita. Então, uma grande ambição sobre o recurso da bioeconomia e pouco conhecimento sobre o assunto, o qual gera um risco para a população em razão da especialização do termo.
que é isso? Em razão da especialização do termo. Não sei o que é isso também. Dúvidas. Ademais, tudo isso compromete o bem-estar da natureza e dos indivíduos. Olha, ademais, no meio do parágrafo, proibido, não use. Sabe por quê? Ademais, além disso, dá uma noção de que você vai abrir um novo assunto. E o foco do parágrafo é que haja o quê? Um assunto. Falávamos disso agora há pouco. Você não pode abrir outro, você precisa ficar no mesmo. Então, isso aqui não. E veja que está fugindo do assunto, já percebi que está fugindo. Porque bem-estar da natureza e dos indivíduos não é o assunto desse parágrafo. O assunto desse parágrafo não era o legado colonial? Já está mudando de assunto. A Hidra já ganhou uma segunda cabeça. Não pode. Devido ao fato de que o escritor alemão Rick Beck retratou que os impactos socioambientais, não use vírgula antes de verbo, são produzidos pela carência de medidas precursoras, não, medidas precaucionárias. E aí você trouxe repertório no final do parágrafo. Infelizmente, na dinâmica desse parágrafo, o repertório só apareceu onde ele jamais poderia aparecer, na abertura e no encerramento. Por que o repertório não pode aparecer na abertura? Vou desenhar aqui uma cabeça. Por que repertório jamais pode aparecer na abertura do parágrafo? Porque a abertura do seu parágrafo é para sinalizar o assunto, é para sinalizar o tema do parágrafo, né? O assunto problema. Você não coloca o repertório no lugar disso. Porque o repertório não pode ser usado no encerramento do parágrafo. Porque o repertório precisa cumprir no seu texto 3 etapas. Você precisa citar o repertório, você precisa explicar o que ele significa com as suas palavras e você precisa conectar esse repertório ao tema. Se você coloca o repertório no encerramento do parágrafo, me conta como é que você vai conseguir fazer essas 3 etapas. Aqui não foi feito. Foi só citado, explicado de forma muito resumida, nem deu para entender o que significa isso, até porque a palavra ficou errada, não é precursora, é de precaução, e não deu tempo de conectar o tema, já que o parágrafo acabou, né? Não deu para trazer, por exemplo, o impacto da discussão, ou seja, não houve planejamento, houve 2 pensadores fantásticos desperdiçados dentro de um parágrafo hidra que repete o assunto do parágrafo anterior sem realmente discutir a questão da bioeconomia ou exemplificar a situação. Não houve nenhum exemplo. A gente está falando do que nesse legado colonial? Da agricultura extensiva ainda, da dependência dos laboratórios estrangeiros, pelo fato de a indústria hoje dos defensivos agrícolas, da indústria farmacêutica, ainda ser estrangeira no país e não ter produção científica nacional. A gente está falando de qual caso? Cadê o exemplo? Então, o que a gente precisa fazer? Voltar 10 casas no nosso tabuleiro para a aula de base. Sabe qual é? Estrutura, esqueleto, para organizar esse texto aqui do inicinho, da basezinha, de que precisa aparecer dentro de cada parágrafo, de como distribuir essas informações dentro do parágrafo, porque tem falha disso da introdução até a conclusão. O texto não tem estruturação. Infelizmente, apesar de ter 4 parágrafos, não é um texto dissertativo nos moldes do que se espera para os vestibulares, nem para os concursos, nem para o Enem também. Então, precisamos voltar. Rebobina, volta lá no início, vamos planejar essa redação de novo. Bom, portanto, é necessário que a sociedade compreenda a importância de analisar os desafios para a implementação sustentável da bioeconomia no Brasil. Recuperar o tema é bom, né? Em decorrência dos obstáculos, bem como a falta de políticas especializadas no assunto. Bem como a falta de políticas especializadas no assunto, e isso aqui estava sobrando.
afeta no meio ambiente. Olha, outra coisa que pode ser evitada aqui e que tornou muitas partes desse texto incompreensíveis: frases longas demais, centopeias dentro do texto. Quando você faz essas frases gigantes, você acaba se perdendo na pontuação. Em inúmeros momentos as vírgulas foram usadas de forma abusiva, você acaba se perdendo no sentido e você acaba se perdendo na concordância. Em todas as frases em que a concordância estava errada, em que as vírgulas eram excessivas ou o sentido incompreensível, a frase era imensa. De 2 a 3 a 4 linhas. Não faça isso. Sua frase pode ter no máximo 1,5 linha. Passou de 1,5 linha, centopeia à vista. Reduza. Ponto final. Você não precisa fazer tanta explicação dentro de uma frase só. Precisa fazer outra explicação? Abra uma frase nova para isso. Recupere o fôlego. Você não precisa esticar. Então, muitos problemas devido à extensão de frase. Tome cuidado. Bom, logo é fundamental que as pessoas vejam. Pare de dar ordem para as pessoas nas redações, gente. Tá parecendo que militante de Twitter, você não manda nas pessoas, não tem lei que mande nas pessoas nesse país. Se houvesse, não tinha tanta gente burra, né? Então, logo é fundamental, né, a visão, sobre a discrepância, entre o conceito da bioeconomia e os projetos criados pelo Congresso. A gente só tem um Congresso, viu? Não pode colocar Congresso no plural, não. Pelo Congresso, que possui como base a ambição. Esquisitíssima essa ambição aqui, mas não vou questioná-la mais, não. Assim, o ótimo de Pareto deve ser a ideologia para o pleno desenvolvimento dessa prática. Pleno nunca é, nada é pleno, nada chega no estágio máximo. Evite o uso dessa palavra. Para o desenvolvimento dessa prática. Você também não precisa transformar o Brasil na nova Suíça. Nem a Suíça está prestando, na verdade. Então, dá para diminuir isso, certo? É uma conclusão típica de vestibular, embora ela seja com uma saída, né? Posso colocar uma saída para uma redação de vestibular? Não é bom, não. Não é errado, mas não te agrega. O ideal é que na conclusão do vestibular você trate de perspectivas. Qual é a tendência? A tendência é que esse avanço da bioeconomia morra na praia, assim como aconteceu com a Revolução Verde. A tendência é que a visão crítica que já existe sobre esse assunto mude os rumos do debate. Qual é a tendência? Então, em vez de querer resolver os problemas do mundo na conclusão, como exigem para Enem, no vestibular faça sobre tendências. Fica muito mais interessante, rende mais resultados e agrada muito mais a maior parte das bancas. Dá mais certo, funciona melhor, certo? Aqui, na verdade, essa conclusão foi um resumão, né, do que foi posto ao longo do texto, mas não pega muito bem mais. Já houve épocas em que isso era legal, hoje em dia não funciona. Então, vamos resumir as lições dessa redação. Primeira grande lição: planejamento. Não sei fazer, professor. Me chama, me pede socorro, te mando material de toda a espécie. Esqueletinhos, folhinhas para te ajudar com isso, aulas em que eu mostro como funciona e que eu ensino a fazer. Fundamental, certo? Segundo ponto, frases curtas para limpar os problemas gramaticais, com pontuação, com concordância e com produção de sentido, certo? Fundamental. Que mais pode ser dica importante? Contexto na introdução. Não permita que uma redação sua surja sem que a introdução seja contextualizada, tá bom? Fundamental. Então, acredito que são 3 passos imensos, mas que podem tirar essa redação de um texto aleatório e transformá-la de fato num texto dissertativo, argumentativo, estruturado, tal como precisa. E por favor, evite as hidras. Evite
as hidras, porque elas vão destruir você. São o maior perigo. Uma redação não é para você dizer tudo o que você sabe, é para você dizer bem aquilo que você domina. Combinado? Tem dúvida? Não entendeu ainda? Está desesperado? Está aflito? Está angustiado? Me chama que eu ajudo. Combinado? Então.